Quando eu entro na escola das minhas filhas, eu não sei te explicar, mas é uma coisa que toma conta da minha alma, assim. Eu entro, eu gosto do cheiro da escola, eu gosto do barulho das crianças falando nos corredores, eu gosto daquela movimentação. E eles ajudam bastante, eles contam histórias. Se eu fizer contação de história, eu levo eles também, que, né, eles fazem a leitura dos livros, daí a criança fica... É muito impressionante, porque assim, parece que eles não me enxergam, eles só enxergam o boneco. Não importa se eu estiver falando assim com a minha voz do lado do boneco, eles olham pro boneco como se o boneco estivesse falando. A primeira vez que você consegue voltar pro seu país é uma emoção indescritível, assim. Eu não sei te falar o que você sente. Sua história de vida importa. Oi, pessoal! Hoje o Imigrou está recebendo a Vivian Valim, ela que é fundadora de um projeto brasileiríssimo aqui nos Estados Unidos, a coisa mais linda, que é Nós Brasileirinhos... Brasileirinhos pelo mundo. Brasileirinhos pelo mundo. Ela é professora de português, mãe de 2 brasileiras americanas, campeãs, as filhas dela são campeãs de competição da língua portuguesa, não é? Sim, das Olimpíadas, que todos os anos o consulado realiza as Olimpíadas do Português como língua de herança. Gente, as filhas dela receberam um troféu, né? 3 vezes já. É a consagração da mãe professora. Exatamente. É o melhor marketing. Vivian, muito obrigada por você estar aqui no Imigrou, com tanta generosidade, compartilhando essa história. Já tem bastante tempo como imigrante, ela vai contar pra gente. Obrigada. Obrigada a você, é uma honra estar aqui. Eu fiquei muito feliz pelo convite e eu espero que a gente consiga acrescentar algo bem legal aí para a vida de quem está chegando, quem já está aqui bastante tempo. Sim, quem está pensando em vir. Quem está pensando em vir, exatamente. Não vir sem estar sabendo, assim, algumas verdades, não Exato. é, Vivian? Tem espaço para todo mundo, né? Vivian, conta pra gente, qual foi o seu momento Imigrou? Aquele start que deu e falou, eu vou para os Estados Unidos. Então, foi meu marido, meu atual marido e único. Sempre tem um romance. Eu o conheci quando eu tinha 8 anos, mais ou menos. A gente morava na mesma rua. E ele se mudou para os Estados Unidos mais ou menos no 93. Então, ele me pediu em casamento, numa dessas voltas ao Brasil. E nesse pedido de casamento, algumas semanas depois, eu fiquei desempregada. Eu fui mandada embora da empresa que eu trabalhava. E aí eu tô com um pedido de casamento na mesa e uma demissão. Aí eu falei, o que eu vou fazer com isso? Aí eu liguei pra ele e falei, olha, acabei de ser mandada embora, ainda tem espaço aí na sua vida pra mim? Porque eu não aceitei o pedido, tá? Mas eu aceitei vindo pra cá. Então, esse foi meu momento Imigrou, quando eu decidi, então, vou dar uma chance para os Estados Unidos e para o Matheus. Entendi. Então você veio assim como amiga do seu marido. Mais ou menos, né? Um crush, assim, porque vocês não namoravam? Não. Vocês já tinham namorado? Era um namorinho de escola, assim, 12, 13 anos. Aquela coisa, assim, nada muito sério. Nada muito sério. E ele ficou com você na cabeça e voltou do nada pra... Por que não tinha FaceTime na época? Como vocês faziam? Não tinha. Como manteve esse carta, romance aceso? Ele mandava muitas cartas, ele sempre ligava pro Brasil. Antigamente tinha esses cartões que você comprava e acho que $5 eram como 120 minutos. Então, ele ligava e ele falava os 120 minutos até acabar. Até cair. Então, a gente sempre se falava, a gente continuou com essa amizade, mas ele dizia aqui, eu não sabia disso, mas ele dizia para todo mundo aqui, eu vou casar, eu estou aqui, mas eu vou casar com a Vivian. Eu não sabia disso, mas ele me falava isso, falava isso para as pessoas aqui. Nunca olhou pro lado aqui, na escola? Não, provavelmente sim, né? Namorava outras pessoas, mas falava que até para namorada que ia casar com a Vivian. Senhor Jesus! Coitada dessa menina, né? Enfim. Aí foi isso. Esse foi meu momento Imigrou. Ai, momento Imigrou romântico. Uma mala e um casaco de napa. Eu falei isso, que era muito engraçado. Cheguei em Nova York, era 4 de abril. Sim. Como foi isso? Você falou, que você chegou a falar com a sua mãe, assim, tô indo morar? Ou falou, tô pensando? Como que foi? Não, foi, mãe, tô indo morar nos Estados Unidos. Ela, oi, como assim? Falei, tô indo morar com o Matheus. Nossa, mas você tá louca! Porque eu nunca tinha planejado isso. Quantos anos você tinha à época? 23 anos. Difícil pra mãe. E aí, simplesmente foi, acho que 3 semanas entre essa decisão. Você 3, já tinha 4 visto? semanas. Já. Então já tinha, assim, mais ou menos um plano B ali, né? Eu não me
lembro por que que eu tinha o visto, ou se eu fiz o visto antes. Eu não me lembro certamente qual foi o motivo de ter o visto, mas eu já tinha o visto. E aí sua mãe, seu pai. Meu pai e minha mãe, eles não queriam que eu viesse de jeito nenhum. Mas foram te levar no aeroporto. Foi a maior choradeira da minha vida. Só de lembrar eu já tenho vontade de chorar. Mas eles tentaram te convencer a não ir até no portão de embarque ou não? Não. Eles Respeitaram. aceitaram. Tá bom, vai ser feliz, né? Porque é isso que a gente quer pros filhos da gente, né? Exato. Quando você chegou no aeroporto com a sua malinha que você falou, nossa senhora, agora eu tô aqui, cheguei. Então, Como foi esse sentimento? Assim, ele estava te esperando? sim, as irmãs dele moram aqui e a mãe. E eles foram me buscar com uma limusine enorme, com balões. Não acredito. Sério? Só que assim, imagina, 4 de abril, tá frio ainda, né? Sim. Eu não tinha roupa apropriada de inverno. Então, eu me lembro, quando aquela saída ali do aeroporto de Nova York, quando abre aquela porta, na hora que veio aquele vento, eu pensava que eu já tinha sentido frio na minha vida, porque São Paulo é frio, né? Sim. Nossa, a hora que bateu aquele vento, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Aí já fomos para casa e abril todo é meio frio, né? Abril, maio. Eu não tinha roupa apropriada para essa temperatura. Então, o Matheus me levou para comprar as roupas, casaco, essas coisas. Mas o começo foi tenebroso. Por vários motivos. Começando ali na imigração, né? Que você chega, eles te fazem perguntas e você acha que você sabe inglês até o momento que alguém conversa com você em inglês, Sim. né? Você fala, eu não sei nada. Mas você tinha estudado inglês no Brasil? Sim. É aquela filha de estudar inglês a vida toda, assim? Estudei inglês, achava que eu sabia alguma coisa, mas O listen pega muito, né? sim, quando alguém pergunta pra você o que você tá fazendo aqui, porque é a primeira pergunta que eles fazem, né? Quando você chega. Quanto tempo você vai ficar? E o que você tá fazendo aqui? E quando, né? Por quê? Qual é o motivo da sua visita? E aí você tem que responder. Aí você não sabe. Aí eu falei, meu Deus. Mas deu tudo certo. Eu disse que eu estava vindo passar férias. Pronto. Porque no Pronto. começo foi um teste, É. realmente, né? Você podia voltar se não desse certo. Exatamente. Foi isso. Vivian, e como foi voltar pro Brasil a primeira vez? Ai, eu já vou me emocionar aqui. Eu fiquei 2 anos e meio, mais ou menos, sem ver a minha família. E um dia nós marcamos a passagem, meu irmão ia se casar e eles pensavam que eu não podia ir. Então, eu cheguei na minha cidade, uma cidade bem pequena no interior de São Paulo, e eles têm um coral municipal. E eu liguei para uma das minhas amigas que era parte do coral e falei, vocês podem cantar na frente da casa da minha mãe nesse dia? Eu acho que eles estavam fazendo 15 anos de casado, era setembro e tal. E eles, 15, não, era mais, mas eu não me lembro exatamente que data, quantos anos de casamento. Então o coral veio na frente da casa da minha mãe e eles começaram a cantar uma música. E eu também estava com a mesma roupa do coral, no meio deles, eram 40, 50 integrantes mais ou menos. Meu Deus, E aí, que emoção! E a minha mãe com uma cara assim, tipo, por que eles estão cantando aqui na minha porta? E de repente eu saio do meio deles, segurando uma flor, e eu tava de peruca preta, de cabelo preto, uma peruca curta, e a minha mãe começa a me bater. Não, tipo, Foi muito engraçado. Ao invés dela ficar feliz, ela ficou assustada, ela começou a me bater. ela te reconheceu. Reconheceu quando eu comecei a dar risada e tudo, né? E foi muito engraçado, porque a pessoa que estava encarregada de filmar ficou tão emocionada que não lembrou de apertar. Não tem registro. Não tem registro disso. Meu Deus. Mas foi muito emocionante. E seu pai? Meu pai também, todo mundo começou a chorar, meus vizinhos, tudo na rua, porque imagina, né? Todo mundo conhecia. Todo mundo, a gente mora na mesma casa desde que eu nasci. Nossa, Então, tava todo mundo já todo sentindo, mundo na sabia rua. da distância. Sim, mas foi muito emocionante. A volta, a primeira vez que você consegue voltar para o seu país, é uma emoção indescritível, assim. Eu não sei te falar o que você sente. Então, eu imagino como que deve ser para pessoas que ficaram muito mais tempo, né? 20, 10 Tem anos. gente que Tem fica, muita fica gente. longe dos filhos, não Uhum. é? Eu já escutei cada história aqui, às vezes eu vou trazer alguém. Vivian, e o que você mais sente falta do Brasil? Da minha família, das festas, dos meus amigos. Porque a família vem aqui, você vai, não é? Eu sinto falta de estar com eles nos momentos especiais e nos momentos tristes. Eu sinto falta de estar ali no nascimento de um sobrinho, no batizado de outro, no aniversário de outro. A gente perde muita A gente coisa, perde não é? muita coisa. No funeral de alguém, né? Você nunca tá lá. Eles se acostumam a viver
sem você e você se acostuma a Com viver essa sem perda. eles, mas dói. É uma dor, assim, que não tem como descrever, sabe? É uma dor constante, que fica ali, guardadinha. Aí, de vez em quando, ela aparece. Principalmente quando tem uma festa. E, assim, antigamente eu tentava ligar nesses momentos, mas hoje eu vejo que é melhor não fazer Passar parte, direto. passar direto. Então, por exemplo, a minha mãe me ligava na hora do parabéns de alguém, no FaceTime. E eu pensava, gente, Dos sobrinhos, você conseguiu já ir em aniversário? E para aniversário de sobrinho? não. Só se for coincidentemente eu estar lá, porque as férias das escolares, elas são geralmente julho e agosto. E em dezembro é bem difícil ir, porque só são 10 dias, mais ou menos, e a passagem é absurdamente Exato. cara. Eu já fui duas Não, e vezes. mesmo no verão, julho e É agosto caro. é muito caro. Sim, é caro, mas eu consigo ir, geralmente eu consigo ir. Uma vez ao ano a gente vai. Eu já fiquei mais tempo sem ir para o Brasil, assim, 2 anos, mas é muito sofrido. Me dói, aí eu sempre me coloco no lugar das pessoas que não conseguem ir. Eu sabe? também, eu sinto essa dor. Eu falo, meu Deus do céu, eu agradeço demais a Deus essa oportunidade Sim. de... Eu tenho uma amiga, ela é muito engraçada, eu adoro ela. E outro dia eu fui pro Brasil e ela falou: Você não posta nada dos seus stories. Eu falei: Por empatia. É realmente por isso. Sim. Porque eu falo: Mas tem tantas pessoas que não conseguem estar aqui, sabe? E eu vou ficar colocando, Eu vou ficar que me cutucando ali segue, a eu vou ferida ficar, da pessoa, exato, sabe? Então, geralmente eu não posto quando você tá quando no eu tô no Brasil. Brasil. Por esse motivo. Eu vou olhar por essa ótica também. Eu não posso, Mas assim, nada contra quem faça, eu só não consigo, entendeu? Aí eu falo, ó, não posso por empatia, porque realmente eu imagino, se fosse eu no lugar, eu não sentiria inveja, mas eu sentiria essa dor que tá ali guardadinha, ela meio que renasce. Com Toda vez certeza. que você vê, entende? Não é que a pessoa quer um mal, que aconteça alguma coisa, mas exatamente. é aquela coisa assim, eu também quero pra mim isso, né? Uma cobiça, assim, que é muito diferente de inveja, né? É. E eu também sinto falta da comida, mas você consegue fazer essa comida aqui nos Estados Unidos, né? Então, E tem uns restaurantes bons, sim, né? tem. Que tem... Sábado eu comi pastel, assim, mas um pastel tão maravilhoso. Aí eu falei, você quer saber? Vou comer uma coxinha também. Pedi uma porção de coxinha, já que eu já tô aqui. Eu falei, eu quero um suco da fruta, de abacaxi hortelã. Gente, Sim. eu falei, será que se eu pedir uma empadinha Vai ser meio muito. demais? Aí eu pedi pra Pra trazer. levar. Aí eu Não comprei. come na hora, mas come depois. Bolo de cenoura, cobertura de chocolate, Sim. delícia. Eu falei, a gente consegue, né? Consegue. Dá pra fazer. Mas eu também sinto saudade dessas festas, das datas comemorativas e de momentos que só tem no Brasil, tipo carnaval. Festa junina. Festa junina eu faço, você virar esse ano. Com Faço, certeza. vem 100 pessoas, mais de 100 pessoas. E tem que vir a caráter e a gente dança quadrilha. Pra você virar, viu, Vivian? Vamos fazer uma tenda do Brasileirinho. Vamos. Nossa, já estou animada. Ô, Vivian, ainda nessa pauta do sente falta, sabe uma coisa que eu sinto falta? De estar andando num shopping e escutar todo mundo falando português. Sim. Parará, parará, parará. A questão da linguagem, a gente vai entrar nisso porque nós vamos falar especificamente do que você faz, mas essa coisa da linguagem, como toca o coração da gente Toca. e como no Brasil é uma coisa que a gente, desde o ventre, a gente escuta a voz da mãe, tudo na nossa língua, é igual, a gente só sabe que não tem luz quando faz o escuro. É a mesma coisa com o idioma. Isso é uma coisa que eu percebi que isso me fazia tanta falta indo à missa, sabia? Quando eu fui à missa em português, em Newark, a missa toda em português, com as mesmas músicas que tocavam no Brasil, é que eu falei, gente, eu acho que a minha fé funciona. Em português. É em português. Exatamente. E aí eu comecei a prestar atenção, mas o que mais será que funciona melhor para mim em português? E muita coisa. Pra mim era praticamente tudo. Teve um momento assim que eu falava, eu quero as pessoas falando em português. Então o que eu fazia? Tem a comunidade aqui em Newark, né, que é uma comunidade grande. Eu ia pra lá, porque lá você vê a lojinha com o nome em português, a bandeira brasileira, aí você entra no restaurante, todo mundo vai falar com você em português. O menu é em português. Exatamente. Então, eu comecei a fazer isso, de frequentar lugares onde os brasileiros estavam, porque eu queria estar numa festa onde as músicas eram brasileiras, onde as pessoas que estavam lá eram brasileiros. Porque até esse momento, as pessoas falavam para mim, se afasta dos brasileiros, porque senão você não vai crescer aqui.
se afasta dos brasileiros, porque senão você não vai aprender a falar inglês. Eu ouvi isso de muitas pessoas. E eu achava aquilo tão errado. Eu falava, gente, mas por quê? O meu povo, né? Eu quero estar perto deles. Você pode viver a vida americana, viver mas a você não experiência precisa americana, abandonar o seu povo, né? A sua cultura. Você não E precisa. eu acho até que a palavra certa é ainda mais grave do que abandono. Eu acho que é uma negação, tipo, renegação, né? Assim, meio que você, ai, não quero mais aquilo. Sim, eu já notei aqui, acontece muito, isso não é uma vez só que aconteceu comigo, de ouvir pessoas falando em português nos lugares, por exemplo, no supermercado. Aí, se a pessoa ouve você falando em português, ela não vai fazer contato visual com você, ela vai fingir que você não está ali. E a minha vontade é de sair correndo para conversar com essa pessoa. Sim, exatamente. Falar, oi, eu quero ser sua amiga, me dá o seu telefone. Não, olha, isso já aconteceu comigo e eu fiquei assim, gente, eu acho que ela tá com medo, essa pessoa tá com medo. Eu chegar lá e falar, nossa, porque eu já fiz isso. Você também é brasileira? Que bom, onde que você mora? Você mora aqui perto? Eu acho que a pessoa, principalmente quando não é numa cidade que tem de brasileiros, imigrante, é uma cidade assim, tipo aqui onde eu moro, não tem tanto imigrante aqui. Se eu vou no supermercado, eu até fico, se eu ver uma pessoa na fila que é brasileira, eu vou querer parar, porque, gente, quem sabe que o filho dela tá na mesma escola do meu filho, eu já posso combinar alguma coisa, ele já... Não, assim, eu percebo exatamente isso aí que você falou, tipo, não quero. Eu gostei demais de morar nessa cidade, agora eu não quero mais. Exato. Eu tenho e aí existe também essa de, nossa, eu tô morando nessa cidade onde só tem americanos e agora todos os brasileiros estão mudando para lá. Daí na minha cabeça eu penso, glória e daí? a Deus. Não, na minha cabeça eu penso, e daí, né? Deixa eles, tem espaço para todo mundo, né? Do mesmo jeito que a cidade foi boa para você, ela pode ser boa para as outras pessoas também, que falam a mesma língua que você, mas existe eu não consigo entender de onde surgiu essa desunião. Eu acho que é mais que uma desunião. Já que você é professora de português, eu acho, eu penso muito sobre isso, sabe? Do porquê que a gente é assim. E eu fiz Nelson Rodrigues, ele fala que a gente nós brasileiros, a gente sofre da síndrome do cachorro vira-lata. E nesse contexto, assim, muito de baixa estima do brasileiro, com a pátria, inclusive, né? Eu fico pensando no inverso. Se um americano fosse morar no Brasil, quando encontra um americano, se na casa de um americano, eles deixariam de falar inglês com os filhos, porque eles estão morando no Brasil, Jamais. Então meu filho agora vai falar só português. Gente, isso não existe, isso não é normal. É alguma coisa que a gente tem que se curar Trabalhar. Enquanto comunidade, porque muita coisa grave, sabe? Eu acho, por exemplo, uma antena fez uma festa, você estava do Esporte Clube Português, como pode uma comunidade igual a brasileira, com tanta gente que trabalha na construção, com tanta gente que já conseguiu enriquecer aqui, não termos conseguido, enquanto comunidade, termos o nosso próprio clube, sabe? E por aí vai. Sim, 20 anos morando aqui, essa é a minha pergunta todos os dias. Porque é uma comunidade grande que se formou ali na região de Newark, né? Os brasileiros não estão só ali, elas estão nas cidades ao redor. E eu não consigo, eu me faço essa pergunta todos os dias, eu não consigo entender. Por que todo mundo tem um clube e o brasileiro não tem? Então, me dói, sabe? Me dói. E a gente vê essa necessidade, porque brasileiro, como gosta de festa, faz muito evento. E a gente não tem um espaço a gente não tem o nosso próprio espaço. Para fazer nossas próprias festas, mesmo festa junina, a gente não tem a festa junina tradicional. Não. A gente tem várias pessoas fazem. Carnaval. Nós não temos o nosso carnaval brasileiro aqui. Não, nós não temos um carnaval aqui. Quem sabe a gente vai mudar isso, Vivian? Vamos. Vivian, e assim, no Brasil, a gente tá sempre, é da nossa cultura, não é? Conhece um vizinho, no nosso trabalho, a gente já faz uma amizade, já tá indo para um happy hour, é uma coisa muito nossa. Aqui, você já conseguiu construir uma rede de apoio, uma rede de contato, assim, que você sabe que você pode contar? Olha esse engasgado. Eu até tento, mas parece que não é sólido. Parece que o negócio está engajando, de repente destrói, assim. Sabe aquele jogo, o Jenga, que você vai construindo e de repente... Vai tirando e... eu falo, nossa, agora vai. De repente desaba. Aí tem que começar tudo de novo do zero. Eu não consigo entender o que acontece aqui. Também tem muitas pessoas que se mudam, que voltam.
que vão para outro estado. Então, acontece muito, né? As pessoas perdem as conexões aqui também, eu não sei, parece que não é muito... Olha, O entrosamento é é difícil, até para quem diferente. está em casa, é uma coisa um pouco difícil. Quem é imigrante que acompanha vai entender, com certeza. Agora, quem não é imigrante e acompanha, é uma coisa que é difícil de explicar com palavras. Sim, Por quê? Porque você sente, é uma amizade que parece que não vira a página. É. Você como Às que eu posso vezes- dizer? Não sei se é linguagem também, se mais uma vez vai esbarrar ali na linguagem, mesmo que seja brasileiro, talvez porque cada uma pessoa é de um cultura, estado diferente, ou quando chega aqui já cria uma já cria uma reserva, reserva, ou exatamente. uma competição desnecessária, Uhum, sabe? existe Assim, muito. uma falta também de generosidade, às vezes eu acho. De, não vou ajudar porque depois essa pessoa vai crescer mais que eu, e alguma coisa assim, eu não sei o que pode ser. É muito tênue, é meio velado assim, mas que a gente sabe que acontece. É. Então, já aconteceu muito de eu ter uma rede de apoio no momento e alguns meses depois eu já não tinha mais ninguém. Que as pessoas vão, sabe? Sim. Não sei Eu explicar, vejo mas... assim, a gente que teve filho aqui, né? Suas duas filhas nasceram aqui, né? Sim. Então, essas amizades, eu acredito que eu teria no Brasil, a gente não pode ficar essa coisa do si, né? Eu me policio, mas acontece, tipo, eu teria amigos que eu construía em virtude das crianças e que viriam comigo, sabe? Viriam com o meu casamento, com o crescimento das crianças, filhos igual eu tive. Quando eu era criança, eu tenho amigos desde... Mas como os amigos dos meus filhos são da escola, são americanos, muitos, não tem essa interação essa por troca. causa da cultura, da diferença, é uma perda, eu acho que a imigração, uma perda grave que a gente tem e que os filhos também têm. Sim, porque as minhas meninas, elas reclamam que é difícil fazer amizade. Elas falam comigo, elas têm 15, 16 anos e elas reclamam, falam, mãe, é muito difícil fazer amigos na escola. Daí eu falo, então o problema não sou eu. Que às vezes você começa a achar, o problema sou eu. Né? Porque E você acha que se ela fosse filha de pais americanos, elas teriam o mesmo problema? eu não sei, porque pelo que eu vejo das crianças que estão sempre junto com elas, é tudo igual. E cada um é de um país, né? Tem italiano, tem os que se dizem americanos. Eu falo que não tem ninguém americano aqui, né? Se você for pesquisar mesmo, a avó dele vai ser da sim, Itália, claro, é um país cada um imigrante. vem de um país. Principalmente essa região nossa, nessa costa. Então, eles sempre falam isso, que é difícil manter os laços. Eu trabalhei numa escola, quando eu me sentia muito sozinha, e as meninas entraram na escola, eu me infiltrei dentro da escola. Tanto que eu sempre falo isso, eu falo, olha, você quer participar da vida do seu filho? Vai se voluntariar na escola dele, porque a escola está sempre buscando alguém para ser voluntário. Então, foi o que eu fiz. Eu me cadastrei para ser parte do... PTO? Dos pais e mestres, né? Que é o que chama no Brasil. E aí eu fiquei como presidente do pais da associação por 7 anos. Nossa, mas você conseguiu um feito. Elas saíram da escola e eu continuei como presidente, porque ninguém queria ser. E nessa época, eu fiz vários amigos na escola. Vários. Pergunta com quantos eu tenho contato até hoje? Nenhum. Era realmente ali do Era um momento, uma coisa corporativa. Sim, e eu jurava que elas iam ser minhas amigas para sempre. Eu tô falando falou, sério. tô integrada. Tô integrada, agora vai. E elas iam nas festas de aniversário. Tem fotos de todas essas crianças juntos. A minha filha disse que hoje eles passam pelos corredores, eles não se olham. Essas crianças que cresceram juntos. Então, isso para mim é muito estranho. Não, Entende? é uma coisa realmente assim. É. E eu vejo também essa dificuldade, não só no meu filho, a Rebeca ainda muito pequenininha, mas eu vejo de outros filhos de amigos meus, eu ainda tô na de relacionar com ter pais de outros países. Sim. Mas, ao que parece, não, né? Que é uma coisa que até os que são filhos de americanos e tal, vivem esse isolamento. Sim, acho que é cultural. Infelizmente. Ô, Vivian, e conta pra mim, você falou que numa conversa que as suas filhas vocês foram para um resort no Brasil. Sim. E que as suas filhas ficaram deslumbradas. Nós fomos num resort no Brasil agora, nesse último Natal. E até então a gente nunca tinha ido em um resort
onde eles falam, ok, os adolescentes vão se encontrar na piscina às 9 da noite, coisas assim. E elas, ai, a gente devia ir. Eu falei, óbvio, né? Eu sempre tô. Vai, vai. E é bom que as duas têm idade próxima, Sim, né? então Não elas tem são bem aquela coisa amigas. de estar sozinha nunca. Isso. E os primos também estavam juntos. Ai, que delícia. Então elas foram, eram mais ou menos uns 40 adolescentes que andavam juntos, né, dentro desse Meu sofá. Deus! E a Ana Laura me ficou deslumbrada, porque assim, eles se conheceram de manhã. À noite, todo mundo já era amigo, né? E falavam um com o outro, como se já se conhecessem desde a infância. Ela falou, mãe, isso nunca aconteceria nos Estados Unidos. Primeiro que eles não iam nem conversar. Primeiro que talvez eles nem fossem nesses encontros, né? Aí ela ficava, vamos mudar para o Brasil, mãe? Vamos mudar para o Brasil? Não acredito. Sim. Olha, ai. Ela sempre me fala, vamos mudar para o Brasil. E seu pai, sua mãe, seus irmãos, eles suportam você assim no sentido de, ai, Vivian, vem? Ninguém nunca me falou isso, mas eu tenho certeza que se eu falasse que Ó, nós tá iríamos, dando. eles me receberiam lá de braços abertos. Porque é muita saudade, né? É muita saudade. E você acha que seus pais, seus irmãos, assim, têm a noção do quanto é dolorido esse processo? Ah, eu acho que não. Talvez seja para eles também, mas de uma maneira diferente, porque do mesmo jeito que a gente aprendeu a conviver aqui com a dor e com a falta, eles também tiveram que aprender a conviver com a dor e a falta lá, né? Porque eu acredito, só que eles estão no lugar deles, certo? Então, eu não sei, não que a dor deles seja menor, a dor da saudade, mas o deslocamento, a convivência, tudo que eu tive que aprender mudando para o outro país, é uma dor minha, que só eu carrego. Eu acho que eles não devem ter noção Ô, Vivian, do quanto essa dor é doída. você sabe que eu sinto essa dor. É, todo mundo, eu acho. Você sabe que eu encontrei pessoas que falaram que não sentem. Eu acho que depende muito do contexto que você deixa no Brasil. Pode ser. Eu, por exemplo, eu vim de um contexto de amor. Eu me sinto amada pela minha família. Eu não vim numa condição financeira ruim, de oportunidade, de falta de oportunidade, não. Eu vim em outro contexto. Talvez por isso. Eu acho que foi seu caso também, né? É, pode ser. Você tem razão. Na verdade, algumas pessoas veem esse país como um país da oportunidade, né? Tem gente que fica deslumbrado com tudo que o país tem para oferecer. Talvez eu não senti isso. Talvez não, eu tenho certeza que eu não senti isso. Eu também não. Então, Olha, até os vegetais e as frutas, para São mim foi diferentes. difícil acostumar. não tem gosto a maçã, né? Eu falo, gente, maçã com gosto de plástico? É uma coisa assim, é muito diferente. A manteiga, hoje eu acho uma delícia, mas a minha cidade tem cooperativa. Ai, Então, meu Deus do céu, foi difícil. Foi difícil. Aliás, tem sido difícil. Eu não sei se eu vou um dia estar adaptada. ai, tem más notícias. 20 anos aqui. Não vai. Você sabe? Isso que eu queria te perguntar. Você tem achado que... Porque você está aqui há 20 anos, né, Vivian? Você já criou suas filhas aqui, né? Sim. Nessa divisão. Porque é uma divisão. É. E é um questionamento, às vezes, diário, assim, pelo menos pra mim. Ai, meu Deus do céu. Será que é isso? Será que tá certo? Meu Deus, me abençoa. Será que tá certo? Será que é bom isso? Você acha que o que você passou e o que você olha pro futuro que tem pela frente aqui, que valeu a pena? Que vale a pena? Estar aqui? Olha, eu sempre me faço essa pergunta, e daí eu penso, se eu não estivesse aqui com o meu marido, as minhas filhas não seriam as minhas filhas. Então, por esse motivo, sim. Também porque eu aprendi muita coisa aqui, né? Eu descobri uma Vivian que não existia antes, né? A Vivian que tem coragem de ir atrás dos sonhos. Eu fazia a mesma coisa no Brasil, mas é diferente, porque aqui você está sozinho. Aqui você tem que enfrentar tudo sozinho. Você tem que enfrentar todas as batalhas que você jamais imaginou, não ter uma rede de apoio, né? Você falava assim, se eu preciso de alguma coisa, eu vou ali na casa do meu pai vai me ajudar. Eu não conheço meus vizinhos, eu moro na mesma casa tem 10 anos. Eu conheço, mas é muito, muito superficial. Não tem aquela coisa aqui, Tipo, fiz um bolo, faz um café aí. A minha vizinha, a gente se encontra lá fora no dia que tem neve, pra gente limpar a mesma calçada junto. E só isso. O resto do ano a gente nunca se vê. Então, é muito diferente, né? Mas
Eu acho que com aprendizagem, por exemplo, eu aprendi a falar 2 línguas aqui nos Estados Unidos. Se eu estivesse no Brasil, eu não teria aprendido, provavelmente. Tem muita gente que fala outras línguas, mas talvez não seria a minha área de interesse. Como eu trabalho com pessoas que falam espanhol, eu achei importante aprender a falar a língua deles, porque eles não conseguiam se comunicar comigo. Então, eu comecei a estudar espanhol. E daí eu aprendi a falar espanhol também, que não está muito longe do português, mas mesmo assim... É um aprendizado. É um aprendizado. É um skill, né? É. E aí, o inglês, tive que aprender na marra, né? Ou aprende ou não aprende, porque o tempo vai passando. E aí eu conheço pessoas que estão aqui 30 anos e não conseguem, mas não é porque essa pessoa não se dedicou. Então, assim, a gente nunca pode se achar melhor do que o outro porque conseguiu falar uma língua em 6 meses e o outro está aqui há 30 anos e não conseguiu. É porque depende de cada um. Exato, quem está ali na sobrevivência, Exato, não é então, todo mundo mesmo. Exatamente, não é todo mundo que tem que consegue registrar tudo, né? Não é todo mundo que consegue aprender da mesma forma que você aprende, não é todo mundo que tem o mesmo tipo de foco que você tem. Então, Ou assim, que está imerso na cultura, no sentido de estar trabalhando com gente que fala inglês, e aí você tem a oportunidade de praticar mais. Exatamente. Então, vamos supor, tem pessoas que não estão em contato com a língua, aí fica bem difícil aprender. Então, você que fala aquela língua, você não é melhor do que o que não fala. Tá todo mundo no mesmo barco, mudou de país, de um país para o outro, não é porque você veio independente do seu status, eu sempre falo isso. Status imigratório aqui, no caso. Entendi. Você não é melhor do que o outro que está fora do status. Mas existe essa hierarquia aqui, Existe. não só com status, eu vejo assim, né? Quem tem status já se sente melhor do que quem não tem status. Quem chegou ontem já se sente melhor do que o imigrante que chegou hoje. Aí tem o que fala inglês, o que não fala, o que é casado com americano, o que não é casado com americano. Então, assim, eu não sei se isso é específico da nossa comunidade ou se em outras comunidades também acontece, porque eu não tenho contato com a comunidade hispana muito. Se é uma coisa nossa ou não, se é realmente do imigrante como um todo. Mas eu percebo isso. Sim, eu acho que essa competição tem que acabar. Eu também. Sabe? Por Parece isso, que foi dada a motivos, largada e, tipo, vamos correr. Correr atrás do quê, gente? Tá todo mundo correndo atrás do quê? Né? Por que a gente veio aqui? Por que a gente não pode ir junto? Por que não pode ir junto? Exatamente. Principalmente pensando assim, né? Que a maioria das pessoas que vêm ou tem filho, ou vão ter filho, sabe? Ou vão prestar serviço de alguma forma, ou vão usufruir de serviço de alguma forma da comunidade. Então, esse olhar mais de vamos fazer junto, de empatia, para deixar uma herança bonita, um legado bonito para as novas gerações, sabe? De imigrantes ou de filhos de imigrantes. Eu acho que começa com a gente. Nós que estamos no meio e talvez a gente tenha a chance de dar um olhar diferente e fazer diferente. Sim, eu tenho certeza. Vamos ver. Tô aí tentando aí, tô nessa luta. Na luta. Com algumas marcas, né? Várias. Vivian, e aqui nos Estados Unidos, você já se encontrou fazendo uma coisa, tendo que fazer uma coisa assim que você nunca imaginou que você fosse ter que fazer na vida? Ah, já fiz várias coisas. Me conta algumas. Nossa, eu já trabalhei. Quando eu cheguei aqui, eu trabalhei como babá de crianças americanas e eu não sabia falar a língua delas. Então, começa por aí, que já é uma dificuldade num grau muito gigante, tá? É ali que você vai aprendendo. Elas já falavam? Elas eram americanas, né? Nasceram aqui nos Estados Unidos. Aí, depois desse trabalho, eu fui trabalhar numa empresa. E, supostamente, eu fui contratada para escanear papéis que vinham dos clientes. Digitalizar. E um dia, o gerente chega e fala, hoje você vai precisar atender o telefone. Menina, comecei a suar. Mas comecei a suar num nível que eu nunca vou esquecer a suadeira que me deu aquele dia. Daquele desafio, assim, ele falou assim, eu falei, mas eu não consigo atender o telefone. Ah, consegue? Você não está falando comigo? Então, você vai conseguir falar com o cliente. E aí, ele me colocou para atender o telefone o dia inteiro. E aquilo foi muito desafiador, porque eu não sabia falar inglês, entendeu?
Talvez eu achava que eu não soubesse, né? Então aquilo foi o empurrão que eu precisava. Às vezes você já tinha uma crença limitante, como fala-se hoje, Exatamente, né? mas é que assim, você falar ali gaguejando, pra mim é Muito difícil. desconfortável, É né? muito Uhum. desconfortável. Você entender metade do que a pessoa fala e ela entender metade do que você fala. E tem que ter uma continuação ali, né? Exato. E o Na que eu vou conversa. anotar? O que eu vou fazer depois disso? Exato. Então, isso foi pra mim bem desafiador, assim, ali no começo. Eu já trabalhei. E no telefone ainda pior, né? Muito. Porque você perde todo o contexto, assim, de lábio, de movimento, que você conseguiria, assim, entender melhor o que é que a pessoa está querendo expressar. Sim. Nessa busca incessante por algo que eu me encontrasse aqui, eu já fiz personal shopper, que é você ajudar as pessoas a fazer compras, né? Você gostou? Isso parece ser divertido, não É parece? divertido, mas você não ganha dinheiro. Imagina. Aí, Porque para valer a pena com o Exato. dólar, tem que ser uma margem bem curta, né? sim. O que mais que eu já fiz aqui? Nossa, eu já fiz muita coisa. Aqui agora não me vem à cabeça. E a mas- parte da cerca? Porque o seu marido, vocês têm uma empresa, Ah, você sim. é administradora da empresa, Sim, né? sou administradora da empresa. Olha, meu trabalho principal e eu me esqueci. Mas Isso é um sinal de dois- alguma coisa. Isso significa... Significa que, né? Então, 2009, mais ou menos, o meu marido disse, vou começar essa empresa com um amigo meu, ele tinha um sócio. E aí eu, ai meu Deus, né? Nunca dá certo essa coisa com sócio, Sim. né? Não que nunca dá certo, né? Eu não gosto de generalizar. Mas é um Acho índice difícil. muito É. alto de Mas o que a conflito em gente sociedade. fazia? Entregava os folhetos nas casas de patins. Então a gente ia pelas ruas Você entregando. anda de patins? Andava, agora eu não ando mais em nada, agora eu só ando de carro. E aí nós entregamos tal, e começamos a trabalhar ali, fazendo essa panfletagem ali no começo. E a empresa fazia o quê? Faz Cerca. o quê? Cerca. Aham. Porque as casas aqui não tem muro, né? Então eles colocam essa cerca. Aquela branca? Tem todos os tipos. Madeira, de alumínio e essa branca. E aí eu comecei a trabalhar lá, mas foi meio imposto pra mim, sabe? Não era o que eu queria fazer, né, quando eu crescesse. Aí eu comecei a trabalhar, eu trabalho lá até hoje. Eu amo fazer isso? Não. Mas a América tem um pouco dessas coisas, que você vai Sim. e faz o que tem que fazer e pronto, sabe? Mas você chegou aí pro field? Você chegou a ter que ir instalar cerca? Eu nunca, jamais conseguiria fazer um buraco tão profundo, né? A 3 pés de profundidade tem que estar o poste, né? Para você colocar, você coloca um poste, depois você coloca aquele painel, certo? Mas já tá entendendo de cerca. Não, eu né? entendo tudo. Eu entendo tudo de cerca. Tudo que você me perguntar, eu vou saber te responder. Mas eu já entreguei material, carregando aqui nas costas. Aí eu já dirigi caminhão para jogar lixo, que às vezes você tem que levar, daí o cara gritando comigo, vai, dá ré, e eu fico suando demais quando eu tô muito nervosa. Nervoso. Mas eu já fiz coisas assim inimagináveis para esse business. Muitas coisas que eu jamais na minha vida pensei que eu fosse conseguir, sabe? Eu já dirigi empilhadeira, eu sei fazer isso. Eu só não instalo a cerca em si, mas talvez se me levar lá e me explicar o que tem que fazer, Se precisar, você faz. eu não vou conseguir fazer buraco, porque eu não tenho muita força nos meus braços, mas o resto, eu acho que eu me viro. Dá Tem pra mais, fazer. tem mais coisa. Pra você, no Brasil você já fazia unha, já pintava cabelo sozinha ou não? Fazia a unha, nunca tinha feito highlights no meu cabelo, porque eu sempre fui loira, mas o cabelo aqui, ele dá uma escurecida, né? Não tem muito sol. E aí começa a aparecer os brancos. Então, eu, obviamente, tenho uma cabeleireira, que é minha amiga, da minha cidade, mora aqui também, e ela faz meu cabelo. Então, pra mim, assim, poucas vezes eu vou até o salão fazer o cabelo, mas a minha unha eu faço cada 15 dias. Então, Isso que eu ia te perguntar. Pra mim, olha, essa parte do cuidado pessoal fez muita falta. Porque Sim. eu sou, assim, a louca do salão de beleza. Uhum. Eu acho, assim, que esse é meu sonho. O meu sonho era eu ser cabeleireira. Eu tinha essa vontade. Eu adoro o ambiente de salão e tal. Então, eu nunca tive um salão, mas então eu compensei indo muito No em salão. salão. Então, é uma coisa que eu gosto. E quando eu cheguei aqui, meu Deus, além de ser longe, é uma coisa assim que é, pro meu padrão de vida, inviável. Toda semana você poder estar fazendo, tipo, às vezes escova no Brasil eu fazia 2 vezes por semana. Então, assim, é uma coisa que eu senti muito. Você teve isso? Tive. De ficar louca, assim, meu Deus. Porque a unha, até eu descobri, eu faço minhas unhas com uma mexicana. Por quê?
Porque hoje eu já não tenho mais paciência de ficar ali 3 horas na unha. Uhum. Não tenho mais, eu já tive. Eu gostava. Essa parte você já adaptou Essa mesmo. parte eu já me adaptei. Mas no começo eu fazia com... Tem muitos salões aqui que são os chineses que são donos. Uhum. E elas fazem bem longe da cutícula, né? Uhum. Eu falo, 2 dedos pra cima da cutícula. E aquilo, eu saía do salão falando, meu Deus do céu, por que eu gastei? Paguei. E elas não tiram cutícula de maneira nenhuma, né? Elas só empurram. Então aquilo pra mim ali, quando eu cheguei, era, meu Deus, que coisa mais feia. Eu olhava assim, já escondia a mão. Aí, com o tempo, eu encontrei brasileiras que faziam minha unha, mas como é um processo demorado, e aí as meninas eram bebês e tal, era difícil, aí eu encontrei essa pessoa mexicana que eles fazem mais ou menos o nosso estilo, mas não é um processo tão demorado. Então, eu faço com ela. Então, mas essa parte você sobrevivendo. mas eu não senti essa falta que você sentiu, porque eu não tinha essa conexão com o salão, nunca tive. Mas eu imagino que seja difícil. Não, então porque também você já nasceu pronta, né? Ai, obrigada. Na verdade, quando eu morava no Brasil, eu não tinha dinheiro para isso, de poder ficar investindo muito tempo no salão, assim, eu estudava, né, estudante, então era difícil, não sobrava muito, entende? E salão é caro em qualquer lugar, né? Aqui nos Estados Unidos é tipo absurdo do caro. De caro, sim. Mas no Brasil já era caro também, se você for para pensar, dependendo do... Na realidade lá, sim, né? Olha, eu vou te contar. Eu dava faxina na casa da minha avó para pagar o salão, de tanto que eu gosto. Então, uma coisa que realmente... Assim, te faz muita falta, eu imagino. Porque, assim, eu descia no meu prédio, eu até já falei isso aqui, eu descia no prédio, tinha 5, 6 salões, assim, eu vou ali, conheço todo mundo, eu adoro. Mas só faz. O ambiente do salão é um ambiente... feminino, não é? As pessoas são amigas, todo mundo conversa... Aí você come ali um bolinho, toma um cafezinho, sabe? Eu gosto. Todo mundo ali nas suas cadeiras, é uma comunidade, né? Então, o ambiente do salão é um ambiente realmente. Agora, se é em português lá em Newark, então aí, nossa senhora, eu sei que tem brasileiro que fala, ai, não pode de jeito nenhum. Eu amo, é um lugar que eu iria Iria não, eu vou pagando pra ir, eu vou, adoro. Eu também gosto de ir. Vivian, você já viveu alguma situação aqui que você percebeu que fosse uma discriminação por você ser imigrante ou por você ser latina? Várias. Mesmo? Sim, muitas vezes. Porque às vezes as pessoas me falam, mas você é loira de olho azul, você se mistura. Eu falo, até você abrir a tua boca, né? Hoje em dia, o meu sotaque é infinitamente menor do que ele era antes, mas imagina. Mas o zero não chega, né? O nosso chiado todo mundo percebe. Então, eu me lembro uma vez, até uma loja que já fechou, eu fui devolver uma coisa, porque aqui é costume, né, devolver, e a pessoa do atendimento ao cliente, ela era tão grosseira, e ela me perguntou que era para eu voltar com alguém que falasse inglês. Ela me falou isso 2 vezes. Mas assim, me subiu um sangue naquele dia, porque eu tava falando inglês, óbvio. Só que ela que não tava conseguindo me entender, mas aí não é problema meu. Pode você procurar alguém que fale inglês? Mas aí eu fiz aquilo que todo mundo odeia, eu mandei chamar o gerente, né? E aí o gerente veio, o gerente tava entendendo tudo que eu tava falando. Então assim, realmente tem gente que tem mais dificuldade de entender mesmo. Mas quando você tá trabalhando no atendimento ao cliente, você não pode falar isso para um cliente. Não, ela então que tinha que buscar um intérprete. Então, esse dia foi bem frustrante para mim, porque assim, na hora te sobe um ódio muito forte, daí você fica muito revoltada, mas quando você chega no carro, o que você faz? Chora. Você fala, realmente, eu não sei falar inglês, entende? Então, é um sentimento ruim. E também já no parque, umas pessoas vieram falar para mim, por que eu estava falando português, sendo que estava no parque, e eles não queriam que eu falasse português com a criança. Com as minhas filhas, no caso, eu nunca falei inglês com elas. Meu Deus! Eu sempre falei, você tá nos Estados Unidos, você tem que falar inglês. Aí eu continuei falando, fingindo que, tipo, tá bom, nem entendi o que ela falou, sabe? E ela era americana? Sim. Isso aí é claramente uma discriminação, né? Acontece muito, assim, tem vários outros casos que agora, o que eu faço? Eu tento esquecer, porque tudo isso fica uma ferida se você ficar ali, né, lembrando o tempo todo. Então, essa minha luta pelo bilinguismo das pessoas, língua de herança especificamente, é para que as pessoas não tenham vergonha de falar, porque isso acontece. Você está num parque, você pensa, o fulano não está entendendo, então eu vou falar inglês com meu filho. Não, gente, não é a língua que você fala com seu filho. Você tem que falar com seu filho
a língua que você fala com ele todos os dias. Entendeu? Claro. E assim, se você Não, se e você sentir... tem que falar a língua que você quiser, que você sabe falar. E aí, se você se sentir confortável ou desconfortável, você vira pra pessoa e fala, olha, essa é a nossa língua e a gente tá conversando em português. Se você quiser traduzir pra pessoa, você traduza. Se não, é o que você falou. Você acha que o americano vai estar preocupado se a outra pessoa tá entendendo o que ele tá falando? Ou não? Tô falando se fosse ao contrário, se ele estivesse lá no Brasil. Eu costumo fazer esse exercício, sabe? Ah, não, mas é porque não faria sentido, porque inglês é a língua mais falada do mundo. Não, mesmo se não fosse. É uma coisa de dentro. Sim. Ele jamais faria. Por questão de respeito ao país. Respeito ao país, exatamente. Orgulho de pertencer. Que é o que acho que a gente não tem e que temos que resgatar isso. Temos que resgatar isso. Por isso que a gente precisa de um clube. Precisamos de um clube, precisamos de mais coisas e nós vamos conseguir, viu, Lívia? Vamos. Vamos, porque União. Isso está no ar. Isso está no ar. Eu sinto. É contagioso esse negócio, porque se você começa uma corrente, é igual a corrente da língua. Você pensa que no começo as pessoas olhavam pra mim e falavam, a Vivian tá louca. Porque eu tô falando das minhas filhas pequenas. Quando elas nasceram, eu falei, elas vão falar português. E muita gente duvidou. Eu tô falando sério. Muita gente falava, você tá louca? Elas não vão querer falar. Pergunta para minhas filhas o que elas se consideram. Se elas se consideram brasileiras ou americanas. O que elas vão responder para você? Brasileiras. Por quê? Se você parar para pensar, o pai delas é brasileiro. A mãe delas é brasileira. As minhas meninas são o quê? Brasileiras. Elas são americanas, obviamente, porque elas adquiriram a cidadania delas, porque elas nasceram no país americano, né? Mas dentro, o sangue que corre dentro delas é o quê? É brasileiro. Não dá Exatamente. Pra isso, então, gente. assim... E ainda tem as avós. E ainda tem a Exato. comida que come em casa. E aí tem os primos, a experiência de férias, que delícia que é ser Brasil. É todo um contexto. Pergunta pra Ana Laura a comida favorita dela. Ela vai te responder churrasco. Né? Coisa que brasileiro faz, porque churrasco de americano é hot dog com hambúrguer, né? Então... Não, a comida de nenhum dos meus preferida é hot dog e hambúrguer. Então, isso que eu tô falando. Então, às vezes as pessoas... Eu já entrei nesse embate aí. Ah, elas são americanas. Gente, elas são. Eu não estou discutindo isso. Elas são. O papel aceita tudo. Exato, porque no papel elas nasceram no país americano, né? Elas nasceram nos Estados Unidos. Mas... dentro delas, o que corre na veia? A cultura que elas vivem. Dentro da minha casa, meu marido fala com elas em inglês, porque foi uma decisão dele, que eu fui contra, tá? Porque ele veio pra cá, adolescente, então tá bom. Mas ele é brasileiro também. A mãe dele é brasileira, as irmãs dele são brasileiras, o meu pai e minha mãe são brasileiros. Então... ele gosta do Brasil? Ele adora o Brasil. Ele não tem ido muito por questões dele, né? Ele perdeu o pai, então ficou difícil para ele. O pai morava no Brasil. Mas ele adora o Brasil. Ele sempre gostou. Então, assim, se você quer passar a sua cultura para o seu filho, vai ser através da sua língua, vai ser através dos seus costumes, vai ser através da sua comida, vai ser através da sua música, né? Então, não tem outro jeito. Não tem como você passar a cultura de outra forma. Tem que ser vivendo ali no dia a dia, né? Contando uma história. Minha avó, quando eu era criança, ela fazia isso pra mim. Criança adora ouvir esse tipo de história. Exato. E eu não tenho muito boa memória para não boas lembranças, boa memória mesmo. Então, às vezes, elas querem me ouvir coisas, eu falo, você tem que ligar pra sua tia, porque eu não lembro de nada. Mas... elas gostam de ouvir. Quando elas vão para casa da minha mãe, sabe o que elas ficam sentadas fazendo? A árvore da família, quem era o vô, o bisavô, o tataravô, de onde vieram. Vamos no cemitério, olha as plaquinhas. É isso. Entendeu? Então é isso. Não precisa ir para o Brasil, porque eu sei que tem gente que não tem essa possibilidade. Mas não precisa ir para o Brasil para passar a sua cultura. Sim. De onde você estiver. Olha, eu fui no aniversário, não tem muito tempo, de 15 anos, né? Porque a comunidade latina toda comemora os 15 anos. A quinceaneira, E era de peruanos. Precisa ver, olha, fiquei arrepiada só de lembrar. A menina dançando a dança típica do Peru, com a roupa do Peru. A menina de 15 anos, com a música, dançando com uma alegria. Aquilo, Eu tô toda arrepiada. Ela estava sentindo aquilo.
Eu fui em outra esse final de semana, o Mariachi, né, que é a banda dos mexicanos, eles estavam lá e a menina chorou quando os mariachis entraram. Entende? E eu juro, na minha cabeça eu pensei, ai, será que ela vai gostar? Porque a mãe me falou, ai, é uma surpresa, ela não sabe. Eu pensei, será que ela vai gostar? Aí ela gostou, ela amou, ela dançou, entende? Então, eles passam a cultura para os filhos o tempo todo. A gente também pode fazer isso, né? Ai, mas não temos. Temos vários tipos de música que dá para passar para os nossos filhos. Vários. Sim, tem a vários capoeira, gêneros. né? Aham. E capoeira, que é muito fácil de encontrar, né? Lá em Newark mesmo tem. Meus filhos fazem, em South River, Guerreiros, É o professor... Negão. Ah, eu conheço. Em Newark tem o Cebolinha. Sim, o Então, Cebolinha assim, é bem conhecido na comunidade. Sim, bem né? conhecido na comunidade. Mas é isso. Então, às vezes, as pessoas ficam com esse receio. E eu tenho que repetir isso, e eu vou usar esse método aqui, esse momento nosso. O seu filho vai falar inglês. Porque ele está inserido dentro da comunidade americana, onde ele escuta 98% do tempo dele em inglês. Então, não precisa ter esse tipo de preocupação, porque ele vai falar, né? Ele vai escutar português quando? Eu acho que os pais que privam os filhos desse contato com uma ascendência que é deles, a brasileira, você está, de certa forma, usurpando um pertencimento do seu filho. Porque é um direito dele também conhecer essa cultura, uma cultura tão rica. Fica um vazio. Se a gente, que é imigrante, a gente vem, a gente sente esse vazio, os nossos filhos também sentem. Eles Não sentem. é só porque não viveu lá que não sente. Não, eu vejo isso com os meus filhos, com os filhos de amigos meus. A criança que não recebe isso dos pais, quando volta para o Brasil fica totalmente fora de contexto, quando encontra com amiguinhos que estão inseridos na cultura fica totalmente fora de contexto, não sabe quem é a Mônica, não sabe quem é o Cebolinha, não sabe as coisas básicas assim da... Não estou dizendo que a turma da Mônica representa a cultura brasileira, não é isso, mas faz quase. parte. Não representa, mas mas quase. Mas é o que a gente tem. É o que a gente tem. E tem que trabalhar isso na criança, sabe? Porque assim, gente, nós somos brasileiros. Na pior das hipóteses, mesmo que tem muita gente que não aceite isso, você tem para onde voltar. Então, assim, se acontecer qualquer coisa aqui nos Estados Unidos, onde que a gente vai ser acolhido? No nosso país. Imagina você tendo que voltar com uma criança que não sabe absolutamente nada do seu país. Não sabe as vogais, né? Não sabe o A, E, I, O, U. Não, eu acho Fica que difícil. aprender não tem perda. Agora, não aprender, além de ter perda, é irreparável. Exatamente. Assim, eu sempre digo, quando as pessoas me Que sempre há procuram, tempo. que sempre há tempo, mas se você começa com a idade 0, se você começa ali no 0 para cima, é muito menos doloroso e tem muito menos natural, dificuldade, né? porque é natural, né? Então, para que você vai esperar até a criança fazer 9, 10 anos para passar pelo mesmo que você passou? Você lembra do que você passou quando você chegou nos Estados Unidos para você aprender a língua? Só se você parar e se colocar no lugar daquela criança, se imaginar naquela criança indo para o Brasil e não conseguindo se comunicar com ninguém. Não, e mesmo assim, casas que não vivem a cultura, né? Assim, total, americanizou geral, comida, televisão. Quando você americaniza, tem gente que se sente orgulhoso disso. E aí essa criança, quando vai de férias, para ela é dolorido, porque não consegue comer, não aproveita, porque muda demais ali a rotina, não consegue entender o que os avós, o que está todo mundo conversando. Então, assim, é frustrante. Vivian, agora profundo. Qual o maior aprendizado que essa vida de imigrante trouxe para você? Eu acho que eu aprendi a compartilhar mais as coisas que eu aprendi na vida com outras pessoas, sabe? Eu aprendi que você pode crescer e você pode levar pessoas junto com você, sabe? Você não precisa fazer isso sozinho. Eu também acho que eu aprendi a me virar sozinha, coisa que eu não sabia fazer. Então, assim, maior foi esse. Que eu saber que eu era capaz de fazer as coisas e sem precisar de ninguém, sabe? Que às vezes a gente fica com esse receio, falar, eu não vou conseguir.
Mas a gente consegue, né? Você se viu numa posição de realizar. Isso. Muito bonito. Eu acho que é por aí mesmo. A gente acaba, o autoconhecimento, que a gente acaba, é um pouco selvagem esse contexto da imigração e você tem que sobreviver. E aí você faz coisas e se descobre fazendo coisas que você nunca nem imaginou. E quando você vê, tá pronto. Né? Sim. Mas também não abandonei essas raízes de estender a mão, sabe? Eu sempre estendi a mão para quem precisa. Às vezes eu falo não, que agora eu aprendi. Era bem difícil para eu falar não. Às vezes eu fazia coisas que eu nem poderia estar fazendo, mas eu fazia porque eu queria ajudar as pessoas. Mas não precisa falar não sempre, né? Às vezes dá para você ajudar e alguém se reerguer, alguém que está precisando ali de uma palavra. Às vezes não precisa muito, né? Uma palavra que você dá para alguém, sabe? 5 minutos do seu dia. Às vezes construir uma conexão para alguém, né? Às vezes você já chegou em algum lugar que outra pessoa está tentando alcançar. Você faz uma conexão. Já aconteceu comigo, eu conectar uma pessoa na outra e ali funcionar para eles. Ficar feliz. Não, conexão é o que eu mais faço aqui, eu acho. Eu conheço muita gente. Então eu tô sempre conectando pessoas. E isso me faz ser quem eu sou, sabe? Às vezes as pessoas me ligam e falam, ah, a Vivian conhece todo mundo, vou ligar para ela. E eu acho legal isso, falar, olha, fulana, ciclana, prazer, né? Se juntem aí e é isso. Você sente orgulho da Vivian 20 anos de imigrante? Sinto. Superou muita coisa, já aprendeu muito, Superei, né, aprendi muito. E eu sinto orgulho e às vezes naquele dia que você pensa, ai, que existe, né? O dia que você não tá bem, você começa a desacreditar de você mesmo. O dia da semana? Tem um dia da semana. Geralmente é segunda. Mas esse dia da semana, tudo bem, descansa, né? Coloca a cabeça ali no travesseiro, dorme mais um pouco se puder, né? Porque às vezes a gente não tem nem tempo para isso. Mas só repensa, sabe? Não precisa ficar... A gente não precisa ser 100% o tempo todo. Ninguém nem consegue, né? Mas, olha, deixa eu te contar, interessante você trazer exatamente esse 100%, porque aqui me parece que eu percebo a questão da alta performance. Eu não sei se é porque a gente está sempre se comparando com uma coisa diferente do que a gente é, que é o americano, ou, sabe, ou o imigrante que já está com status, ou o imigrante que já é cidadão. A gente tem sempre uma comparação. Que essa perseguição, assim, da alta performance, da produtividade, o tempo todo, parece, eu tenho a sensação, quando eu acordo, eu já estou devendo. Assim. Você tem essa sensação? Sim, sempre. Tipo assim, eu já estou devendo, eu já estou desorganizada, eu já estou atrasada. Eu fico, meu Deus, que bagunça. Você fica navegando assim? O cérebro o tempo todo, né, tá te cobrando ali. Mas não é o cérebro, né? Foi você que treinou ele a fazer isso. Então, eu acho que a gente tem que parar um pouquinho, respirar e tentar viver, né, também. Porque a vida passa, A vida passa. E assim, vai fazer 20 anos de América agora, semana que vem. E eu olho para trás e eu não acredito. Porque não parece, sabe? Parece que eu cheguei aqui ontem. Eu me lembro exatamente daquele vento vindo de frio do dia 4 de abril de 2004, batendo no meu rosto. Então, passa muito rápido. Com as crianças também, eu sempre falo isso. Minhas meninas já são adolescentes. Às vezes a gente deixa de viver a infância dos filhos. A infância dos filhos, porque a gente está ali soterrado nos nossos problemas, que às vezes querendo achar uma solução para a vida no sentido de um sucesso, uma colocação, um propósito, e acaba esquecendo essa parte, né? E assim, passa tão rápido. Agora elas já estão ali no mundinho delas, né? Eu entendo isso, eu vivo isso, porque às vezes eu me cobro também por performance, por, sabe, resultado, e eu deixo passar. E sabendo, com consciência de que isso é importante, de que o sonho da minha vida sempre foi ser mãe, mas parece que é aquela coisa, né? As cinzas das horas, o tempo engole a gente. Vivian, e se você tivesse, você falou que 4 de abril vai fazer 20 anos que você chegou. O que você diria hoje para aquela menina, era uma menina, né? De 23? 23 anos, que chegou no aeroporto. Se você pudesse ir no ouvido dela e falar alguma coisa agora. Bom,
Eu falaria duas coisas. Eu falaria, primeira, pega o avião e volta. Mas, para a Vivian que ficou, eu falaria para ela não desistir. Porque eu tentei desistir várias vezes. Desistir de querer voltar mesmo, assim, do nada. Você já pensou seriamente em voltar? De sim. planejar e falar, não, é sério, Eu vou já voltar. voltei, inclusive. Eu já voltei. Eu fiquei 6 meses lá. Depois de ter tido as filhas? Sim, Com as meninas. com as meninas. Mas era difícil, porque eu O queria... tempo passou lá também, né? Não, e também porque o meu marido não ia voltar. E elas eram bebês. A vida dele era aqui. E aí ele meio que me convenceu a voltar para cá. Mas eu não queria, não. Eu gostava de lá. E eu achava que as crianças eram mais felizes quando elas estavam lá, sabe? Essa é uma sensação que eu tenho É, também. e assim, eu voltei para cá, né, depois desses 6 meses que eu fiquei lá. Mas o tempo todo, durante, eu vou dizer assim, 12 anos da minha vida aqui, eu pensava em voltar para o Brasil todos os dias. 12 anos. Porque, só que isso também não é bom, sabe? Então, você tá num lugar só pensar no outro, entende? Então você falaria com ela alguma coisa nesse sentido? Eu Tipo, falaria. let it go, deixa aí, aceita, Sim. se envolve, Sim. calma. Foi quando eu comecei a fazer parte da escola que eu comecei a me envolver mais com a cidade onde eu morava, porque daí eu comecei a conhecer as pessoas, e isso também faz falta pra gente, né? Você ter amizade na onde você mora, na cidade onde você mora, né? Porque senão você fica muito, tá bom, eu tenho os meus amigos lá brasileiros, então eu só vou ficar indo lá, e daí você não vive aonde você mora, né? Então, quando eu comecei a fazer parte dessa comunidade Na mesmo, escola das na crianças. escola das meninas, as coisas mudaram um pouco para mim. Então, eu acho que melhorou nesse sentido. Então, por exemplo, se a gente ia para o parque, a gente tinha os amigos para convidar para ir para o parque, entende? Então, as coisas foram melhorando nesse sentido. Então, eu acho que você também tem que se abrir um pouco, né? Então, eu falaria isso para a Vivian, para ela se abrir, né? Para ela não desistir, para ela se abrir um pouco para viver aquilo que tinha sido oferecido para ela. Com o coração mais com o aberto. coração mais aberto, né? Porque assim, a minha família, eu sentia muita falta delas, eu sinto até hoje, mas eu acho que essa dor, ela vai se amenizando, sabe, com o tempo. E assim, eles estão lá, não sei por quanto tempo, né? Mas eles estão lá. Então, quando eu viajo, eu vivo o momento ali com eles. Então, quando você estiver lá, esteja lá, sabe? Porque às vezes eu escuto pessoas falando, eu tô lá, eu tô desesperada para voltar. Daí você não vive nem lá, nem vive aqui. O imigrante tem isso, né? Quando tá aqui, fica pensando no Brasil. É. Quando tá lá, também não é mais o lugar Uhum. da pessoa. Não tem mais esse tanto... Aqui ainda não é a casa do imigrante E e o lá Brasil também não também é. já não é mais a casa do Então imigrante. você está da sempre pessoa. ali É. no meio do... Para em onde cima eu do vou, muro. de onde eu sou. De onde eu sou para onde eu vou. Onde Tem muito eu isso. pertenço agora, né? Vivian, você tem esse projeto maravilhoso. Explica pra gente, o que é o projeto Brasileirinhos pelo Mundo? Então, o projeto Brasileirinhos, ele surgiu ali dessa necessidade, porque, como nós já conversamos, eu achava estranho as pessoas não falarem português com os seus filhos. Então, começou com as minhas meninas, obviamente, e eu me lembro uma vez, eu fui no supermercado em Newark, e tinha uma pessoa, numa das fileiras onde eu estava comprando uns produtos, a criança estava chorando falando inglês. A mãe estava quase chorando falando português. Então, o que estava acontecendo ali? Ela não entendia o que a criança falava. O filho. O filho dela. E aquilo me deu um pânico, me deu uma sensação, tem o quê? Uns 6 anos mais ou menos isso. E eu saí do mercado pensando, gente, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso. E eu já era professora no Brasil. Né? Acho que eu nasci professora, gente, não é possível. Mas eu comecei a trabalhar numa escola em Nova York como professora de português como língua de herança mesmo. Era uma escola para brasileiros, filhos de brasileiros e americanos que queriam aprender português. Então, quando essa escola, eu saí dessa escola, foi quando eu criei o projeto. Porque daí eu comecei a trabalhar sozinha, né? O nome Nós Brasileirinhos pelo Mundo, que é um nome longo,
ele surgiu, eu assistia muita novela. E nessa novela tinha um grupo que chamava Nós do Basquete. E aí eu fiquei, nós brasileiros, nós brasileiros, nós brasileiros. Aí veio, minha sobrinha criou um logo, que eram os brasileirinhos, né, pelo mundo em volta. E aí ficou, nós brasileirinhos pelo mundo. Então, o que o projeto faz? Ele quer, o que a Vivian quer fazer com o projeto, né? Ele quer alcançar todas as famílias dos brasileiros que moram fora do Brasil, não só nos Estados Unidos, e que os pais tenham essa consciência da importância da língua para os seus filhos, né? Nascidos ou que já tenham vindo para cá muito crianças, né? Qual a importância de passar a língua de herança para essas crianças? Então, foi aí que começou o projeto. Então, através das minhas filhas, né, que me incentivaram a isso, eu gostaria de incentivar outras famílias também. Mas essa história foi a que me tocou o meu coração. Foi de onde surgiu Foi o projeto. de onde surgiu o projeto, essa história do supermercado. Porque eu imaginava como que é a conexão dessa família. Como que eles se conectam se a criança fala inglês e a mãe fala português e não sabe falar inglês? Qual é o diálogo que existe dentro da casa? Não existe. E o dano é altíssimo, né? O dano é altíssimo. Então, Porque assim, comunicação, diálogo na família, como ela vai instruí-lo não em vai. relação a determinados temas, principalmente na adolescência, né? Exatamente. Então, o objetivo do projeto é esse, que as famílias incentivem o português como língua de herança, não só porque é importante, porque vai conseguir conversar com os familiares no Brasil, mas para ter essa conexão dentro da própria casa, né? Às vezes, as minhas filhas falam inglês com o meu esposo e eu fico de fora, porque eu não me sinto parte da conversa, entende? Eu entendo. Por mais que você fale Por mais inglês. que eu fale inglês, eu vou lá, eu já faço a tradução simultânea ali no momento e já respondo em português para elas na hora. E já Então, mudou. E já muda, né? Porque você muda quando você fala outra língua. Você tem uma outra personalidade na outra língua. Tenta para você ver, falar a mesma coisa em português e em inglês para você ver como que a sua entonação muda, né? Como a sua expressão muda, é diferente. Então, foi aí que o projeto começou, né? Em meados de 2017, por aí. O projeto é ensinar o ensino do português para o estrangeiro. Eu ensino os filhos dos brasileiros nascidos no exterior, os maridos, os executivos, quem queira aprender a língua. Perfeito. E falando com uma nativa que ama o português. Falando com uma nativa que ama o E português. a cultura. Sim, eu faço aula presencial e aula online, mas a maioria das aulas hoje em dia são online. E eu consigo ensinar, por exemplo, fazer brigadeiro, se a pessoa quiser, sabe? Música, eu adoro ensinar com música. Eu acho que a música é uma ferramenta que se as pessoas não usam, elas deveriam começar a usar. Porque se você parar para pensar, uma música ela tem uma duração de 3 minutos, né? E o que a música tem? Repetição. E o que é o aprendizado? É a repetição. Né? Você tá Memorização. Memorização. Então, você pega uma letra de uma música, alguma que você goste. Não dá para ser do Djavan, né? Tem qual Exato. que você usaria? Sabe qual que todo mundo gosta? Aquela do Claudinho e Bochecha. Avião sem asa. Além de tudo, ainda tem a rima, né? E você tem que começar com músicas que sejam de fácil entendimento, né? Óbvio que vai ter uma palavra ou outra que você não vai entender. Mas quantas palavras você vai estar aprendendo escutando uma música? Verdade. Sabe? Ontem eu fiz uma aula com uma criança e ela estava meio hesitante. Ela não estava querendo fazer aula, porque acontece, né? Claro. Eu Focar, falei, olha, né? vamos fazer o seguinte. Depois que você aprender 10 palavras, você pode desligar. E aí ela se empolgou ali. Falou, putz, 10 palavras não vai ser difícil, né? Ela aprendeu 10 palavras. Antes de desligar, ela estava numa felicidade. Porque, imagina, você está aprendendo 10 palavras em 50 minutos. Não é tão simples você aprender 10 palavras em 50 minutos. E eu sempre repito isso. Aprenda uma palavra por dia. No final de um ano, você já tem 365 palavras. Já dá para você Sim. fazer uma conversa, né? Não, e você falou que o projeto também engloba maridos, né? E eu acho interessante, por exemplo, o Rodrigo, meu marido, ele trabalhou com um rapaz que é casado com uma brasileira. Ele é americano e é casado com uma brasileira. Foi uma coincidência que o Rodrigo, deles terem se encontrado no trabalho. E o Rodrigo falou que no almoço, ele começou, Rodrigo, vamos falar português. E Ele que o sabia. Rodrigo
quê? Você fala português? Eu sou casado com a brasileira, ele, mas eu não esperava um português tão bom. O rapaz, Americano. ele falava um português perfeito. E o Rodrigo falou, como que você aprendeu tão bem? Ele, primeiro, porque a minha esposa só fala português comigo. Uhum. E segundo, porque eu adoro novela. Ela gostava tanto de assistir novela que eu quis saber o que estava acontecendo na novela e ele aprendeu a falar português, acredita? Mas a novela, obviamente que a gente não vai colocar novela para uma criança de 5 anos, mas a novela, adivinha como que eu aprendi a falar espanhol? Vendo novela. Mexicana. Uhum. E eu, no lugar onde eu faço as unhas, tem uma pessoa da Ucrânia que fala espanhol, porque ela assistia novela mexicana. Qual Ela- novela você recomenda? Da mexicana? Eu assistia a Betty e a Feia. Adoro. Também já assisti. Eu assistia quando eu era adolescente no SBT. E assim, eu também tenho uma professora particular da Costa Rica, mas ela mora no Brasil. Então, ela fala português e espanhol. Facilita, né? Isso, ajuda, porque às vezes você não sabe. Eu acho que no começo é fundamental o professor que vai te ensinar uma língua nova, ele ter uma noção do idioma que você fala. Isso. No começo. Depois, quanto mais nativo for, eu acho válido. Eu prefiro. Né? Por exemplo, igual você, se eu for aprender português, você é nativa. Sim. É claro que eu vou aprender melhor com você, se eu for aprender o português, né? Mas no começo, se você também entender a língua que eu falo, ajuda muito. E você sabe que eu tenho alunos e eles não percebem. No meio das frases em inglês, eu vou jogando as palavras. Por exemplo, eu falo, do you see this palavra? A pessoa, do nada, ela já está falando essa Ela palavra. já entendeu. Uhum. Entendeu? Aí eu falo, do you see this palavra? Do you see this vogal? Porque o nosso idioma é muito parecido também. Então, nós temos muitas palavras que são muito similares com o inglês. Uhum. Então, se você fizer uma lista ali, você já consegue aprender várias palavras. Porque tudo vem do latim, né? Então, dá para você conseguir aprender várias palavras numa aula, por exemplo. Então, é assim que eu faço a captação dos alunos. Eu faço uma aula com eles gratuita. A primeira aula eu não cobro, nunca. Porque é uma avaliação. Você faz um... É um free trial, né? Que eles chamam aqui. E também porque, para você... E aí, você já sabe... você já faz o assessment junto, você já sabe o nível que a pessoa vai estar. Isso. Além de, o aluno tem que gostar do professor, é igual psicólogo, né? Sim. Tem que dar o... Tem que... ter liga, como fala em Isso, português. tem que ter liga. Então, eu sempre, quando os pais me ligam, eu falo, olha, a primeira aula, eu vou conversar, vou fazer uma espécie de uma entrevista. Então, eu pergunto pro adulto, pra criança, o que você gosta, qual que é o seu assunto de interesse. Porque, vamos supor, se eu vou dar aula pro seu esposo, ele é americano, ele só gosta de esportes, eu vou falar de pescaria com ele? Não vou. Eu vou falar do que ele gosta. Para interesse. Na área de interesse. Então, é isso que eu tento fazer, sabe? Então, é personalizado. É personalizado. As aulas são particulares, personalizadas. Eu ainda não tenho grupos, mas eu tenho esse objetivo. Ah, com certeza. E eu acho que o grupo, além de otimizar o seu business, ele vai enriquecer a troca, porque Sim. as pessoas vão poder falar também com quem está aprendendo, né? Sim. E foi assim que eu comecei as aulas online, na pandemia. Porque até então eu ia presencialmente em todas as casas, mas eu não conseguia fazer mais de uma casa por dia. Porque tudo aqui é muito longe, né? Sim. Se eu viesse na sua casa, por exemplo, são 40 minutos para chegar aqui, mais 40 para voltar, mais 1 hora de aula. Já acabou o dia, porque a criança sai da escola geralmente às 4 da tarde, né? E o deslocamento aqui inviabiliza. é terrível. É. Agora, depois da pandemia, a gente viu como que inviabiliza o deslocamento. Depois da pandemia, Desnecessário. depois da pandemia, eu tenho aluno no Canadá, no Reino Unido, em tudo quanto é lugar que você pode imaginar, dos Estados Unidos, Pittsburgh, eu tenho alunos na Califórnia. Então, Maravilhoso. É bom saber. Agora, os meus filhos fazem capoeira. E eu descobri que a capoeira, porque quem joga capoeira tem que cantar as músicas Sim. todas em português. E aí tem até um prêmio que esse movimento de capoeira recebeu, porque um reconhecimento de ser o maior caminho de ensino da língua portuguesa no mundo, através da capoeira. Sim, nós tivemos uma aula de capoeira lá na Mantena, umas 4 semanas atrás. Eu já sabia as músicas de capoeira, mas eu nunca tinha pensado nisso. Porque o que ele está fazendo? Ele está cantando a música, as crianças estão repetindo, todas as crianças que estavam lá, tinha 40 crianças, repetiam o que o professor de capoeira cantava. Exato. Então, eu trabalho muito com música.
Eu trabalho muito com música. Eu dou aula presencialmente para um grupo de crianças aos sábados e eu sempre começo a aula com uma música. E eles sempre vão embora cantando A música, a sim. música. Não, e tem hispano e tem americano lá na aula dos meus filhos e eles cantam mesmo. Não sei se eles sabem o que está O que dizendo. tá dizendo, exatamente. Mas que eles conseguem repetir o som da palavra tranquilamente. Aquela é o A, é o B, é o A, é o B, Aham. C. Muito bonitinho. Sua história de vida importa.